Eu creio que Deus, de tempo em tempo, Ele vai tocando em alguns assuntos conosco, nos fazendo entender algumas coisas que dizem respeito à vida cristã. E eu tenho para mim que algo que Ele tem falado conosco é a questão de maturidade. Há meses atrás eu fui chocado com uma revelação de Deus, quando, sei lá, pela milésima ou mais vezes, lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 11, quando dizia que por isso há entre vós muitos fracos e enfermos e não poucos os que dormem. Eu fui chocado com esta palavra mesmo, depois de tantos anos conhecendo, lendo, repetindo. Mas, há um tempo atrás, eu fui chocado de maneira especial por ela, como que se Deus tivesse chamado a atenção de uma forma diferente. E veio a mim o peso, a preocupação sobre, puxa vida, está falando da igreja de Corinto, será que não está falando da comunidade de Cristo? Quando ele dizia, por isso há entre vós muitos fracos, enfermos e não poucos os que dormem, não poderia ele estar falando sobre a nossa igreja? Não poderia estar falando de mim? Não poderia estar falando de muitos de nós? Isso trouxe uma preocupação, trouxe uma inquietação ao meu coração. E eu disse, não, acho que algumas coisas têm que mudar. Nós precisamos mudar. Eu não quero ser contado entre aqueles que eram os fracos, os enfermos e os que dormem antes do tempo. E você? Misericórdia, não é? Se tivesse banco, se fosse de madeira, ia ter gente que ia bater 3 vezes aí, né? Não, senhor, não sou esse não. Não é não? Eu não sou fraco não, senhor. Né? Imagina, está amarrado. Eu queria falar alguma coisa pensando num texto, ou um pouco na vida de Josafá, do rei Josafá. Eu queria pensar sobre algumas características de uma pessoa madura. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. O que vocês acham, vocês que estão tossindo? A gente podia combinar e tossir todos juntos. Será que não dá? Que eu estou aqui me segurando, aqui vocês tossem, parece que um ajuda o outro, né? Eu estou com vontade, é só ouvir alguém tossindo, que daí libera o meu também aqui. Vamos lá, acharam? 2 Crônicas, capítulo 20. Acharam? Amém? Posso ler? Primeiro verso. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Por enquanto, até aí, mas, por favor, conservem suas Bíblias abertas. Veremos alguns outros versos depois. Vamos orar? Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos abençoe e nos faça compreendê-la. Que visite-nos com espírito de revelação e mais do que entendê-la, compreendê-la, é ser capaz de vivê-la. Nós precisamos do Senhor para isso. Por isso nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje eu queria pensar pensando nas qualidades de um crente maduro, eu queria pensar com vocês como deve ser o comportamento de um crente diante da má notícia. Normalmente nós vivemos como se a má notícia nunca fosse achar o nosso endereço.
Vivemos de uma forma tão distraída e despreparados para a má notícia, parece que como que acreditando que ela nunca vai bater a nossa porta. Nos momentos bons da nossa vida, nos momentos ou no dia a dia, normal, sem crise, sem problema, somos levados à distração, normalmente levados à distração. E esta falta de preparo, essa distração, muitas vezes compromete a nossa atitude, o nosso comportamento quando recebemos a má notícia. E eu queria olhar para a vida de Josafá, nesse momento da sua história, quando ele recebe uma má notícia, eu queria, junto com você, aprender com ele como se portar diante da má notícia. Diante da má notícia. A primeira atitude que eu vejo em Josafá, que o destaque faz dele um exemplo para nós, é que ele não esperou a má notícia chegar para buscar ao Senhor. Presta atenção. O texto que acabamos de ler diz que exércitos se reuniram e vieram atacá-lo. A notícia chegou. E quando ele recebe a notícia, sabendo que os seus inimigos tinham uma força muito maior do que a dele, e que era, humanamente falando, impossível resistir à força do adversário, quando trazem a notícia para ele, o verso 3 diz que ele temeu e pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então, olha o que ele fez. Ele recebe a má notícia e ele naturalmente teme. Ele tem medo. O medo, muitas vezes, é um presente de Deus para as nossas vidas. O medo é um instrumento de defesa que Deus deu a cada um de nós. Sabendo usá-lo, ou sabendo se beneficiar do medo, vai ser algo tremendo para as nossas vidas. Mas não podemos nunca permitir que o medo nos domine, que seja maior do que nós. Eu creio que eu posso afirmar que muitos casais não se separaram, muitos homens não deixaram suas esposas, esposas não deixaram seus maridos, por medo. Por medo. A situação estava difícil, a situação estava complicada, o desejo era até de largar, mas teve medo das consequências. E por isso se conteve. E se contendo, viram a bênção de Deus. Muitos homens desejaram em algum momento da vida pedir a conta do trabalho. Desejaram um emprego melhor. Se cansaram daquele, cansaram do salário, cansaram da humilhação e até chegaram a pensar que poderiam tentar em outro lugar. Mas não pediram demissão por medo. Medo. E foi o medo que protegeu de uma atitude errada. Mas a gente nunca pode permitir que o medo domine. Eu admiro a pastora Lúcia. A pastora Lúcia, ela tem medo de voar, tem medo de avião. Ela tem bastante medo. Quando surge a oportunidade de a gente ir para algum lugar, as mãos delas transpiram. E ela fica brava comigo, porque eu durmo só com o barulhinho do avião. Quando ela olha para o lado, eu já estou roncando. Que bela companhia para quem está com medo, não é? Mas a mão dela soa tudo. E ela fala, eu tenho muito medo. Mas ela sempre acrescenta, mas esse medo não vai me segurar em casa e vai me impedir de passear, não. Eu vou com medo de tudo. E eu acho isso joia. Tem medo, mas ela vence o medo. O medo é natural. Você recebe uma má notícia, o pior pode acontecer, você teme, isso é natural. Não faz pior do que ninguém. Não faz de você uma má pessoa, um mau crente. Não aponta para a sua fraqueza espiritual. Aponta para a sua humanidade. Só revela que você é um ser humano normal. Só isso. Que você é como os outros. Que diante do inesperado, você teme. E é bom que venha o temor. É bom que venha o temor, porque se de um lado o medo vem,
do outro lado, revela a sua incapacidade. O medo fala da sua limitação. O medo fala o quão fraco você é. E por isso você se sente amedrontado. Eu não tenho medo de uma formiga, mas eu tenho medo de um formigueiro. Não é? Uma formiga não me assusta, porque eu sou muito maior e mais forte do que ela. Mas se eu encontrasse um leão solto, eu o temeria, porque ele é mais forte do que eu. Eu saberia que a minha força é menor do que a dele. E esse reconhecimento da nossa limitação, o reconhecimento da nossa fraqueza, produzido pelo medo, é que me leva a buscar a Deus. Então Josafá, diante da má notícia, ele teve medo. E ele buscou ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Olha o que ele fez. Ele não só, na sua devoção pessoal, buscou ao Senhor, mas ele chamou todo o seu reino, todo Judá, para jejuar, para buscar ao Senhor, porque ele acreditava que o jejum aproximaria aquelas pessoas de Deus. O jejum levaria aquelas pessoas à presença de Deus. A necessidade inclinaria o coração daquele povo diante do Senhor. E ele fez isso. Mas preste atenção, isso foi o que aconteceu. Mas o que eu queria destacar, e até escrevi aqui, foi o seguinte: Josafá não esperou a má notícia chegar para buscar ao Senhor. Se você olhar para o capítulo 19, você vai ver que antes ele já havia cometido um erro. Apesar de ser um bom rei, apesar de ser um homem sério, apesar de ser um homem temente a Deus, ele não era uma pessoa perfeita. Como nós, ainda que zelosos, não somos perfeitos. E ele errou. Ele errou ao apoiar Acabe e sair com Acabe para uma batalha. E ele foi repreendido por Deus por ter feito isso. Mas quando ele recebe a repreensão, ele percebe o erro que fez, ele inclina o seu coração e começa a buscar ao Senhor. O capítulo 19 nos conta que ele preparou o seu coração para buscar a Deus e que ele fez com que toda a sua nação, todo o seu povo também buscasse ao Senhor. Ele usou de todas as formas possíveis, levantou pessoas, sacerdotes, juízes. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para que aquele povo fosse marcado como um povo que temia ao Senhor, que buscava ao Senhor, que andava com o coração reto na presença de Deus, e não pela ameaça da guerra, e não pela necessidade, mas pelo prazer e o reconhecimento de que Deus merece. Então ele buscou ao Senhor antes da má notícia. Isso é muito importante, é muito sério. Eu queria que você pensasse na sua casa hoje. O filho cresce vendo seu pai tratando Deus de qualquer forma. O filho cresce olhando para o pai como um religioso falso. Ele olha para o pai e vê que o pai não é um homem de oração na sua casa. O filho cresce olhando para o pai e vê que o pai em casa tem uma conduta e na igreja tem outra. O filho cresce sabendo que a mãe em casa é uma coisa e na igreja é outra. Quando está em casa com os filhos, ela se comporta, ela tem um linguajar, ela se veste de uma forma. O filho vê a sua mãe quando está em casa, muitas vezes até mentindo, enganando, mentindo até para o próprio pai. Pessoas que estão aí vivendo seus dias distante do Senhor, e quando chega o domingo, coloca a roupa de ir à igreja e vai como se estivesse enganando alguém. Talvez mantenha uma imagem diante dos irmãos, talvez mantenha uma imagem diante do pastor, mas você não engana os teus filhos, e o filho, então, ele cresce vendo o pai mantendo essa dupla personalidade, mantendo essas duas condutas, longe e dentro da igreja.
Um homem que não ora, não lê a Bíblia, não tem um louvor nos lábios, não tem um conselho. Muitas vezes escapa um palavrão aqui, escapa um palavrão lá. Eu estava no Haiti e dois pastores da nossa equipe, em determinado momento da conversa, um meio exaltado, falando de uma situação, no meio da situação ele pega e bumba, e solta um palavrão. Eu parei e repreendi, na frente de todos. Opa, irmão, o que é isso? Que palavra mais imprópria é essa que você usou? Escapou, desculpa aí, escapou. Eu falei, cuidado, hein, irmão. É o tipo de coisa que não pode escapar. Só escapa o que está preso, o que não existe não escapa, hein? Passou uma outra situação, um outro pastor. Pega e solta outra. Opa, além de abençoado, boca suja. Bem assim. Por quê? Ué, isso é coisa que se diga? De onde você vem não falam isso não? Não os crentes. De onde eu venho isso é comum. Não, é comum também onde eu venho. Não entre os crentes. Eu falo, não é por nada não. Se eu solto uma nessa casa, provavelmente meu filho colocaria de castigo. Nem meus filhos suportariam uma palavra dessa. Você falou errado. E era para pastor que eu estava falando, não estava falando para o camarada que estava consertando o fio na rua. Pastor. As pessoas, então, elas costumam ser uma coisa lá e outra coisa aqui. E aí, a má notícia bate a porta. Chega o dia mau. E aí, o que ele faz? Vamos chamar o pastor para pedir oração? Vamos orar? Vamos buscar? E os filhos ficam, agora, pai? Agora a oração é importante? Agora ir na igreja é importante? Agora você dá valor? Interessante. Josafá era antes, irmãos. Antes, quando tudo estava bem, quando as coisas estavam boas. Ele estava lá chamando o povo para buscar ao Senhor. Chamando o povo para a justiça. Ensinando e levantando o povo para serem pessoas honestas, íntegras, caminharem em justiça na presença de Deus. E quando o povo olhava para o rei, olhava para um rei que temia ao Senhor. E quando a má notícia chegou, este rei reuniu o povo e falou, é hora de jejuarmos e buscarmos a presença de Deus. E o povo foi atrás do rei. O povo temeu ao Senhor e o povo jejuou, porque quando olhava para ele, não olhava para um simples rei, mas olhava sobretudo para um homem de Deus. É um homem de Deus que está entre nós, e nós vamos ouvi-lo e vamos buscar ao Senhor. Não espere a má notícia chegar. Não espere o desemprego bater à tua porta. Não espere a ameaça do desemprego. Não espere o resultado do exame. Não espere o casamento ser destruído. Começa hoje se ainda não faz. Comece agora. O melhor dia para buscar o Senhor é aquele que se chama hoje. É o dia de você reunir a sua família. É o dia de você ensinar o temor de Deus. É o dia de você levantar a sua casa para buscar ao Senhor, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar o princípio, para ensinar a honestidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, Tiago estudava na escola secundária, não sei como é que fala, e eu fui chamado lá por uma questão de disciplina. Aí, eu era o único pai, os outros eram todas as mães que estavam ali. E a diretora sentou ali com aquela postura muito áspera
e começou a falar para aquelas mães: eu não aguento mais o comportamento desses meninos, eu estou cansada de tudo isso, vocês não sabem o que eu passo aqui, o que eu passo ali, o que eu passo lá e não sei o quê, porque os filhos de vocês quebraram, porque os filhos de vocês falaram palavrão, porque os filhos de vocês fizeram isso, 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 porque os filhos de vocês... E as mães começaram: eu imagino o quanto você sofre mesmo, porque eles são levados demais, porque eles são isso, porque eles são aquilo, porque eles são aquilo, e começou a falar assim dos filhos, apoiando a diretora. Eu ouvi tudo aquilo, aí eu peguei e falei assim: a senhora me desculpa, eu entendo a dificuldade que a senhora enfrenta, tudo mais, eu respeito a sua posição, mas eu fui chamado e a senhora está falando dos meninos de modo geral. Deixa eu lhe perguntar, foi a senhora que viu o meu filho quebrando alguma coisa aqui na escola? Porque se ele quebrou, eu faço questão de pagar. Eu estou aqui para isso. Não, eu não fui eu que vi, mas o senhor sabe que todos eles fazem, não sei o que lá. Eu falei assim: entendi. Não foi a senhora quem viu, não. Quem viu? Quem viu meu filho quebrando? Não, aconteceu um incidente, eles estavam lá, a servente viu. A servente viu. Entendi. A senhora disse que eles falaram palavrão. A senhora viu meu filho falando palavrão? Não, eu não ouvi. Aí as mães querendo ainda proteger, já tomaram posição em defesa da diretora. Mas eles falam mesmo? Será que eles falam? Eles falam mesmo, porque criança é tudo assim, não sei o que lá. Não, eu entendo, é verdade. Então quer dizer que a senhora não viu meu filho falando palavrão? Não. Quem viu? Quem ouviu meu filho falando palavrão? Foi a servente, a mesma que viu quebrando? Foi numa situação, eles quebraram e fizeram lá. Entendi. A senhora se importa em chamá-la? E as mães ficaram indignadas, porque daí eu estava causando. Porque eu estava indo defendendo meu filho. Aí eu insisti com ela, falei: a senhora desculpe. A senhora está falando de alguém que eu não conheço. Se o meu filho fez e agiu dessa maneira, como a senhora está dizendo, eu me sinto muito envergonhado, porque a senhora não está falando do meu filho, a senhora está falando de mim e da educação que eu dei a ele. A senhora me trouxe aqui para dizer que eu errei naquilo que fiz. Eu deveria ter ensinado meu filho a ser um menino educado e gentil. E se isso tudo aconteceu, não foi o meu filho que errou, mas fui eu que errei, e eu estou aqui para assumir a minha culpa. Mas antes de assumi-la, eu quero saber se isso é verdade, porque eu nunca ouvi o meu filho falando um palavrão. Dentro da minha casa, ele nunca disse. Na minha casa, nós não dizemos e não toleramos nenhum tipo de palavrão. Se a senhora está dizendo que isso aconteceu, eu estou tremendamente surpreso. Eu espero que a senhora entenda porque eu gostaria de confirmar isso. Pode não ser importante para elas. Para elas, isso pode ser corriqueiro. Mas para mim é total surpresa, porque isso nunca aconteceu. Eu sei que ficou um silêncio total na sala, e a diretora chamou a servente. Eu disse: eu sou pai do Tiago Del Valle, a senhora o conhece? Ela disse: sim, conheço. Ele quebrou? Ele falou palavrão? Ela disse: não, eu não ouvi quebrando e nem ouvi ele falando palavrão. Ele foi junto porque ele estava próximo daqueles que fizeram isso. Mas eu não posso dizer que ele falou palavrão que quebrou. Eu me lembrei, naquele momento, de quando meu pai foi chamado à escola. Quando me acusaram, disseram que eu estava fazendo bagunça no banheiro. Mas eu não estava. Mas eu ouvi sua voz. Mas o senhor estava no banheiro? Não. Mas eu ouvi sua voz do lado de fora, e você estava fazendo bagunça. Eu não estava, estava. E você só vai entrar quando teu pai vier. Eu fui até o meu pai. Eu disse para o meu pai: pai, eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. O diretor falou que eu estava fazendo bagunça, gritando no banheiro. Ele nem lá dentro estava, e disse que do lado de fora ele reconheceu a minha voz. Eu lembro do meu pai, apesar de todos os defeitos que meu pai tinha, ele olhou para mim e disse assim: você fez ou não fez? Fala a verdade. Eu olhei e simplesmente disse: não fiz. Tá bom, eu vou lá. Ele chegou na escola, o assistente começou a dizer o que eu havia feito.
E ele começou a contar o que eu havia feito. Meu pai o interrompeu e disse: você viu com seus olhos? Não, o professor viu. O professor viu com os olhos dele? Ele disse: não. Onde você quer que eu assine? Meu pai perguntou. Ele falou: é aqui. Não, mas é que ele fez isso, 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 isso. Meu pai novamente o interrompeu e disse assim: moço, eu não conheço você, e nem o professor que disse tê-lo visto. Mas eu conheço esse menino. Fui eu que criei. Se ele disse que não fez, eu prefiro acreditar nele. Mas eu respeito a sua posição. Onde você quer que eu assine? E eu saí de lá: esse é meu pai. Esse é meu pai. Sabe, irmãos, não adianta você esperar acontecer. A hora que a má notícia chegar, você vai reunir a sua família de madrugada para orar? Reúna hoje. Chame sua família hoje. Convide a sua família a buscar a Deus. Ensine o temor do Senhor à sua esposa, aos seus filhos. Mostre a eles a importância de andar na presença de Deus. Mostre a eles a importância de fazer o que é certo, não importa quanto se perca. Leve-os a crer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não importa se seu filho vai ser chamado de bichinha na escola, por não sair catando as meninas. Não importa se a sua filha vai ser chamada de caretinha e vai ser excluída pelas coleguinhas, porque ela não é uma galinha. Não importa. Mas você está ensinando o temor de Deus. E eles vão acreditar que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os teus filhos verão a bênção de Deus sobre eles, se não hoje e amanhã, porque Deus tem estabelecido o dia da vitória, a sentença da justiça para aqueles que temeram e confiaram nele. E é isso que nós temos que ensinar em nossa casa. Josafá ensinou a nação a temer e a buscar ao Senhor. E estava tudo bem. Eles não tinham problemas. Mas quando os inimigos se levantaram e vieram, ele reúne a nação e diz: é hora de jejuar e de buscar ao Senhor, aquele que faz diferença em nossas vidas. E a nação foi toda atrás dele, buscando ao Senhor, porque viam nele um referencial de Deus. A segunda atitude que eu queria destacar, daquele homem maduro, quando recebe a má notícia, é que ele não permite que o problema, que a má notícia, receba mais atenção do que o próprio Deus. É interessante, Josafá, quando ele recebe a notícia, ele não quer saber quantos eram os seus inimigos, ele não quis saber onde estavam, ele não foi preparar uma estratégia tática, ele não foi nada. Ele foi buscar ao Senhor. No versículo 12, ele ora, ou faz parte da sua oração. E ele diz assim na sua oração: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Deus, não importa o tamanho do exército, não importa quanto eles sejam, não importa a força deles, os nossos olhos, Senhor, não estão postos neles. Os nossos olhos estão postos em Ti. É nesta hora, irmãos, que o crente maduro, ele tem aquela capacidade de não se fixar no problema, ou na dificuldade, ou nas consequências daquilo, mas ele consegue tirar o seu coração e os seus olhos do problema para olhar para Deus, porque é de lá que virá o socorro.
É como o salmista dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A segunda atitude, ou uma segunda atitude dele, dessa pessoa madura, é que ela permanece calma. Calma. A má notícia não rouba o equilíbrio da pessoa. Presta atenção, porque nesta hora muitos crentes pecam. Porque os crentes justificam o desespero pela má notícia, ou com a má notícia. Não há má notícia que justifique o desespero do cristão. Uma atitude de desespero, aquele tipo piti que dá, né? E agora? O que eu faço? Como é que eu vou pagar as contas? E agora? O que vai acontecer com meu filho? Esse tipo de atitude desequilibrada não revela outra coisa senão uma pessoa que não conhece o poder de Deus. A pessoa que sabe que Deus está no controle, que tem o poder acima de tudo, é a pessoa que vai se manter calma e serena diante da má notícia. Eu me lembro, há muitos anos atrás, havia uma senhora na igreja que havia sido deixada pelo marido e ela criou os seus filhos desde pequenos, sozinha, lutando por conta. Os seus filhos foram criados no caminho, na presença do Senhor. Alguns permaneceram, outros se desviaram. Um dia, um dos seus filhos foi vítima de uma bala perdida. Estava andando na rua, uma bala o atingiu pelas costas e ele veio a falecer. A notícia chegou, nós fomos lá para o cemitério e disseram que o corpo seria velado. E nós chegamos, o corpo acabou se atrasando e acabamos chegando antes do corpo. E ficou ali um grupo de pessoas aguardando o corpo daquele rapaz vir para o cemitério onde seria velado. A mãe ainda não havia chego. Interessante que primeiro veio a filha, uma das filhas dela, desviada do evangelho, e logo depois, logo em seguida, veio um outro filho também desviado do evangelho. Os dois vieram pedindo a mesma coisa a mim. Disseram: pastor, obrigado por sua presença. E assim, a gente está muito preocupado com nossa mãe, porque nós temos com medo por como ela vai se comportar quando ela ver o filho dela no caixão. O senhor sabe, vai ser desesperador para ela, ela não vai suportar. E nós gostaríamos muito que o senhor estivesse ao lado dela nesta hora, para consolá-la, para apoiá-la, porque vai ser demais para ela ver o filho dela, o corpo do filho dela naquele caixão. Eu entendi o pedido, eu disse: não, eu entendo, eu compreendo, eu vou sim. Aí chegou a notícia que o corpo chegou. Quando eu fui me dirigir à capela, onde o corpo seria colocado, eu encontrei com a mãe do rapaz, aquela senhora que também estava se aproximando. Eu abracei, ela me abraçou, eu a beijei. E é o tipo de, você fica sem palavras. Eu disse a ela: está doendo muito, né, irmã? Ela falou: demais, pastor. Demais. O senhor não tem ideia que dor é essa. Eu falei: é. Mas sabe, irmã, a senhora já pensou o que seria sentir essa dor sem Deus na vida? E se o Espírito do Senhor não estivesse na senhora, como seria? Seria muito pior. É verdade, pastor. Apesar de toda a dor, eu sei que o Espírito de Deus consola. E eu agradeço a Deus pelo conforto que vem dele. Continuamos abraçados. Entramos na sala, praticamente juntos com um casal de filhos que haviam pedido para mim. E foi muito interessante. Aquela mãe se aproximou do caixão. Ela chorava, silenciosamente ela chorava. Ela acariciava o cabelo do seu filho. E chorando ao lado daquele corpo. De repente entra na sala
os dois irmãos, o casal de filhos que haviam pedido ajuda. Quando eles entram na capela, eles veem o caixão assim de perto, a menina, plaf, desmaia. Ficou todo mundo olhando para ela. O irmão chega, meu irmão, eu quero meu irmão, eu quero meu irmão. E fez aquele escândalo que precisou de uns 4 ou 5 levantar, segurar, acalmá-lo, levá-lo para fora, outro segurando a irmã. Eu sei que os dois deram o maior trabalho ali naquela capela. E a mãe, coitada, com a mão assim, nenhum, olhando para os dois. A turma correndo, com os dois levando para fora. Não entendeu nada. Ninguém naquela sala sofria mais do que aquela mulher. Ninguém naquela sala sofria mais do que aquela mãe. Ninguém. Mas um crente maduro se comporta de maneira serena, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Um crente, diante das más notícias, ele põe os olhos em Deus, ele permanece calmo, porque ele vai ouvir as instruções que vêm da parte do Senhor. Deus sempre tem uma palavra de direção para aquele que o busca. Sempre tem. Sempre tem. No versículo 15, Deus levanta o profeta e disse assim: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. No versículo 17 diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que interessante. Na hora do sufoco, aquele homem tinha todos os motivos para estar com seu coração apertado, com a sua mente voltada para muitos lugares, mas ele estava ali, preparado para ouvir a voz de Deus, esperando a direção que Deus daria a ele. E Deus dirigiu e disse: fica quieto, vocês não façam nada. Amanhã vocês vão sair ao encontro dos adversários, mas saibam de uma coisa: nesta peleja vocês não terão que pelejar. Essa luta é do Senhor e não é sua. E daí aparece a terceira e grande atitude de um crente maduro diante da má notícia. Sabe o que eles fizeram? Versículo 20. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz, como? Muito alta, diz a minha versão. Irmãos, diante da má notícia, o inimigo estava do lado de fora, amanhã era dia de batalha. Hoje, diante de um jogo de futebol, quando 2 times vão se encontrar, o que eles fazem? Vão para a concentração e canalizam todas as atenções para o jogo que acontecerá amanhã. Não é assim? E eles? Amanhã é a grande batalha, é a grande luta, um exército bem maior do que o nosso. O que nós vamos fazer hoje? Um cultaço. Vamos fazer um louvorzão aqui. E eles louvaram ao Senhor com voz muito alta. E eles foram para a batalha louvando, adorando ao Senhor. E foi no meio deste louvor que eles viram um milagre acontecer. Os inimigos se destruíram. Um matou o outro. E quando eles chegaram lá, encontraram um exército de mortos. E o trabalho que eles tiveram foi de recolher os despojos.
Ficaram 3 dias só recolhendo os despojos. E quando eles terminaram de recolher o despojo, o que eles fizeram? Outro culto. Eles louvaram antes, louvaram durante e louvaram depois. Simplesmente louve, louve. Não permita que nada roube o louvor dos teus lábios. Irmãos, às vezes eu fico olhando, eu já disse isso a vocês. Às vezes eu olho, presto atenção no momento de louvor e de adoração que nós temos no nosso próprio culto. Culto, o ambiente de festa, o ambiente de adoração, nos reunimos com este propósito. E eu vejo alguns louvando e eles dizem assim, então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, precisando, louve, erga suas mãos, cante louvor. E o sujeito está assim, ó, olhando o ventilador, olhando a lâmpada queimada, na hora do louvor. E eu fico pensando assim, se a pessoa não é capaz de oferecer um louvor e uma adoração aqui, vai ser capaz de oferecer um louvor, uma adoração a Deus, quando a má notícia chegar? Não espere a má notícia chegar. Comece hoje. Faça da sua vida uma vida de adorador. Faça da sua vida uma vida daquele que sabe que a má notícia virá, mas o socorro do Senhor estará sempre presente. Amém?